Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equilibre Cursos. Vamos continuar a explorar as ferramentas do GIMP. Hoje nós vamos ver aqui a penúltima coluna, de acordo com a organização das minhas ferramentas, né? Que tem a ferramenta de tinta, a ferramenta MyPaint, clonagem, restauração e clonagem em perspectiva. Então vamos lá, começando pela ferramenta de tinta. Uma ferramenta simples, de execução simples também, não tem nenhum segredo. Aqui a gente tem o modo que ela vai se comportar, a opacidade, pincelada suave, coisas que a gente já viu antes em outros vídeos. Só quero dar uma passada rápida na questão do modo, que eu acho que na verdade a gente não viu perfeitamente isso, né? Mas você vê o modo aqui, isso aqui vai funcionar para todas as ferramentas que tem modo, tá? Vou mostrar rapidinho, isso aqui é só para você não ter que criar outra camada. Então no modo, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, apagar cores e uso uma ferramenta, veja que eu estou alterando a imagem com o modo apagar cores no formato do seu pincel, do seu brush, o que você estiver usando. Não é diferente com a ferramenta tinta. Então vamos lá, rapidinho aqui as propriedades da tinta. Pincelada suave, como eu falei, a gente já viu antes. Tamanho, não tem segredo nenhum, você está mexendo no tamanho da sua tinta, do que você está soltando tinta, veja bem. Vou colocar em preto aqui para ficar mais fácil. Modo normal. Tamanho pequeno, tamanho grande, não tem segredo nenhum. Ângulo, até hoje eu não sei como é que funciona esse negócio aqui, lógico, sempre sou bem sincero com vocês. Tentei entender como é que funciona ângulo, mas para falar bem a verdade, em teoria ele mexe no ângulo da sua caneta a tinta, né? Essa ferramenta é mais ou menos uma caneta tinta. Então na documentação fala que mexe no ângulo em relação ao horizontal. Vi vídeos que também falam que isso mexe no ângulo da sua tinta, que você estaria segurando a sua caneta tinta, mas sinceramente eu não vejo diferença nenhuma. Posso colocar qualquer formato aqui que ele sai sempre a mesma coisa. Então ângulo vou ficar devendo porque sei lá. Agora, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que passar nessa ferramenta de tinta, que é meio que o diferencial dela, é que ela tenta simular, como eu falei, uma caneta tinta. Então ela vai tentar simular também a força que você está mexendo. E como que ela vai fazer isso? Baseado na velocidade que você está pintando, está escrevendo alguma coisa. Veja bem, vou passar devagarinho, veja que está enorme o tamanho da minha escrita. Agora, se eu começar a mexer rápido, ele desce até o tamanho aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui até um tamanho bem pequenininho. Deixa eu apertar delete aqui. Então, bem pequenininho. Tô mexendo devagarinho, ele tá um pouco mais grosso. Mexendo mais rápido, ele fica mais fino. Aí, continuando. Sensibilidade. Ele também vai tentar trabalhar nessa questão da força da sua caneta. Vai ter uma diferença se você coloca uma sensibilidade de tamanho 0,6 ou tamanho 1. Tá vendo? É mais uma coisa que influencia no tamanho da sua escrita. Inclinação é mais uma coisa também que na documentação fala que influencia na inclinação da sua caneta com base na horizontal, e é outra coisa também, gente, que eu não consegui achar diferença, então eu vou deixar isso. Se você souber como é que funciona direitinho o ângulo e inclinação, me fala, porque pelo amor de Deus, eu não consegui achar. Mas velocidade, é muito interessante a velocidade porque ela vai trabalhar justamente na questão da velocidade que você está pintando. Então, na velocidade 0,80 eu tenho aqui esse jeito de pintar. Devagarinho vai aumentando bastante, rápido diminui. Se eu deixar a velocidade bem baixinha, 0,9, eu tô super devagarinho e já tá tudo grande aqui, né? Aí eu tenho que ir bem rápido, nem dá pra mostrar aqui, mas eu teria que ir super rápido para ele diminuir. Então quanto mais baixa a velocidade você põe aqui, mais sensível ele fica para deixar as coisas maiores, a sua tinta maior. E quanto mais alta a velocidade, quanto maior o número da velocidade aqui, mais fino ele fica, vamos dizer assim, né? Então eu tenho que ir super devagarinho para ele ficar com uma grafia mais grossa, e aí mais rápido aqui ele já fica bem fininho. E por fim temos a forma. Não tem segredo nenhum, deixa eu aumentar o tamanho para mostrar para vocês, é a forma da sua tinta, da sua caneta a tinta. Redondo, quadrado e quadrado inclinado, vamos chamar, né? Um diamante. Aí aqui é muito interessante que você pode ver que tem um quadradinho branco bem no meio da forma que você está usando. Com esse quadradinho branco, a gente pode mexer no ângulo. Aí pelo menos é bem mais aparente, ó. Se eu mexo o quadradinho para algum dos lados, o meu diamante ficou espremido. Então ele escreve com o diamante mais espremido. Quadrado, a mesma coisa, ó, virou um retângulo. Círculo, a mesma coisa, virou uma oval. Então você pode escolher a forma que você quiser e mexe no quadradinho para deixar ele mais espremido, mudar o ângulo ou deixar na forma original de círculo, quadrado ou diamante. Próxima ferramenta. Essa aqui, ó, pincel MyPaint, é uma questão que é simplesmente um pincel com vários brushes. Eu sei que parece super simples, e na verdade mas é assim, é que MyPaint, na verdade,
é um software avulso do GIMP. Você pode procurar no Google, você vai achar o MyPaint para baixar. E esse MyPaint é usado por muita gente que faz desenho e tal. E antes dava para você instalar ele e aí ter os brushes do MyPaint aqui no GIMP. Agora não é mais preciso você instalar o MyPaint para você ter esses brushes. Então você pode mexer aqui à vontade. Modo, já vimos. Opacidade, já vimos. Pincelada suave, já vimos. Aqui, pincel, que é o importante do MyPaint. Você escolhe qual tipo de pincel que você quer usar. Então eu tenho aqui um normal, o fill, que é preencher. Eu tenho aqui um pixel, que é tão fininho quanto um pixel, literalmente. Tem esse outro pincel que é um pouquinho diferente. Tem outros brushes aqui que você pode usar. Pegar qualquer um aqui, por exemplo, esse, que é um monte de bolinha, você tá vendo? Ele vai soltando um monte de bolinha diferente. Então são diversos brushes para você usar aqui. Mas tem algumas coisas diferentinhas, por exemplo, blur. O blur, na verdade, não é bem um brush, ele é mais para você, ó, tá vendo o efeito que tá tendo? Ó, ele é mais para você ir deixando tudo embaçado. Então tem algumas coisas muito interessantes aqui, inclusive se você quiser fazer algumas pinturas que parecem de óleo, tem alguns brushes aqui que tentam fazer um efeito assim, desparramado. É bem interessante, recomendo que você dê uma pesquisada. Ó, aqui, ó, por exemplo, quiser fazer grama ou pelos, tem esse brush aqui, ó, que ele solta um monte de coisinha assim em ângulos aleatórios. Eu acho que vai ficar ao seu critério dar uma explorada aqui nessa ferramenta, que eu vou mostrar para vocês só o que ele pode fazer aqui, ó, por exemplo, apagar com este pincel. Então eu posso apagar algum desenho usando algum desses pincéis. Ele vai usar o formato do pincel aqui que você estiver usando. E vou mostrar aqui também, ó, apagar com este pincel. Eu vou passar com um pincel normal mesmo, redondo, e ele vira uma borracha. Se você estiver usando um pincel de outro formato, ele vai usar esse outro formato para apagar. Então aí você apaga no formato, não sei, das bolinhas mesmo aqui, ó. Apagar com este pincel. Veja, eu estou apagando devagarinho. É meio difícil de mostrar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu tenho uma camada aqui, vou pintar ela de preto e aí vou usar esse pincel para apagar. Tá vendo? Eu estou apagando. Estou apagando usando aquele pincel do monte de bolinha aleatória. Agora, sem efeito de apagamento, pode ser confuso, porque pode ser que você pense, pô, mas eu tô mandando apagar, só que ele tá falando, né, tem uma outra opção para desligar ou apagar. Como é que funciona isso? Na verdade, esse sem efeito de apagamento só funciona com transparência. Então, se você estiver apagando alguma coisa e tiver transparência, ele vai evitar apagar essa coisa com transparência. Se você tem um desenho, eu vou mostrar aqui para você, tem embaixo, eu tenho esses desenhos aqui, certo? Então, eu uso a minha borracha, deixa eu voltar aqui, normal, selecionando a camada do fundo, eu passo meu pincel, ele apaga, aqui, tá vendo? Apaga o preto, tudo bonitinho. Mas ele não deixa transparente. Tô mostrando para vocês aqui, colocando o foco na camada fundo, eu vou dar uma transparência para ela, botão direito do mouse na camada do fundo, adicionar canal alfa. Então, apagar com este pincel, veja que eu apago agora, eu apago ele. Agora que essa camada tem transparência, ele apaga tudo, ele deixa transparente. Deixa eu apertar Ctrl Z no meu teclado. Se eu acionar essa opção aqui, ó, sem efeito de apagamento e usar, você tá vendo que ele não funciona mais. Aí o que vai acontecer vai ser que você vai usar essa opção sem efeito de apagamento para camadas que não tem transparência. Então, se eu vier na camada fundo de novo, botão direito do mouse, remover canal alfa, agora ele não tem mais transparência, e usar apagar com esse pincel sem efeito de apagamento, eu tô apagando só o escuro que tinha aí. Continuando, raio, opacidade base e dureza, coisas que a gente já viu antes. Raio, tamanho, opacidade base, a opacidade de cada pincelada. Então, se eu deixar a opacidade 2, ele fica completamente sólido. Opacidade mais baixa, 0.1, ele fica meio transparente. Não tem segredo nenhum. Deixa eu diminuir o tamanho, porque tá muito grande. Dureza tem a ver com a força que você tá apertando. Lógico que é uma simulação. Por exemplo, dureza 0, não tô escrevendo nada. Dureza 0.19. Tá vendo que tem, ó, vou aproximar um pouquinho de transparência em volta de um traço mais forte no meio, porque é como se eu estivesse apertando só um pouquinho. Agora, se eu colocar dureza 1, que é o total, é tudo fosco, é tudo como se eu estivesse apertando bem forte a minha caneta. Então agora as próximas 3 ferramentas são bem parecidas, então a gente só vai ver o básico do básico. Nós vamos para essa imagem das ovelhas para eu mostrar um pouco mais fácil para vocês. Mas veja essas 3 ferramentas, ó, vou clicar aqui. Ferramenta de clonagem, aqui embaixo nas opções de ferramenta tem um monte de coisa. Restauração, só mudou um item lá embaixo nas opções de ferramenta. E clonagem em perspectiva também mudou pouquíssima coisa. Então essas 3 são muito parecidas
parecidas. A gente vai ver bem rápido isso na verdade aqui, ó. Ferramenta de clonagem. O que a gente tem? Todas essas opções, até a bordadura a gente já viu tudo. A diferença que vai ter aqui, a coisa nova que vai ter aqui vai ser origem e alinhamento. Mas primeiro seria bom mostrar para você como é que funciona essa ferramenta de clonagem, certo? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela. Eu tenho um círculo maior. Então a clonagem é literalmente o que está falando. Eu vou pegar um lugar qualquer aqui, você pode ver a delimitação no círculo, né, pontilhado. Agora eu vou segurar a tecla Ctrl no meu teclado, primeira vez que eu estou usando a ferramenta, vou clicar no lugar que eu quero que seja clonado, solto o Ctrl do teclado e veja que fica um círculo na área que eu quero ser clonada, que eu fiz aquele clique com o Ctrl apertado. Agora, sem estar com o Ctrl apertado, eu simplesmente começo a passar a minha ferramenta com o mouse, o clique do mouse em algum outro lugar. E eu literalmente estou clonando aquele pedaço da minha imagem no qual eu coloquei o Ctrl antes. Agora que a gente viu como é que funciona essa imagem, essa ferramenta, vamos ver aqui origem, a imagem, a própria imagem ou textura. Então eu venho aqui textura e escolho uma textura qualquer aqui, esse rachado. Agora eu estou fazendo aqui, ó, desenhando esses rachados. É como se fosse um pincel. A ferramenta meio que vira um pincel, até meio que perde o propósito de clonagem. Mas vamos lá, origem, imagem. Usar amostra combinada a gente já viu, é coisa de combinar duas camadas, dá uma olhadinha nos vídeos passados aí que eu falo sobre isso. Alinhamento é importante, ó, deixa eu aperto Ctrl e Z no meu teclado algumas vezes para voltar à imagem original. Alinhamento é importante. A gente tem alinhamento alinhado, registrado ou fixo. O que significa isso, ó? Vamos ver de novo o comportamento normal dessa ferramenta. Seguro o Ctrl, quero clonar o bico da cabra. A hora que eu começo a passar aqui, ele está clonando o bico da cabra e veja o círculo embaixo, ele acompanha o meu movimento do mouse, que ele vai pegando outras partes da cabeça da cabra e vai clonando também. Aquele círculo inicial da clonagem acompanha o movimento do meu mouse, certo? Ctrl Z. Se eu colocar alinhamento alinhado, vou criar aqui a clonagem no bico da cabra. Esse é o movimento alinhado, é o que ele acompanha. Veja só, eu nem estou copiando mais nada agora, eu não estou mais apertando o botão do mouse, mas o círculo embaixo ainda está acompanhando o meu mouse. Então, quando você tem o alinhamento alinhado, na verdade, você está setando uma distância do seu mouse para o ponto de clonagem. Então, ele não fica mais um ponto fixo que nem da outra vez. Eu posso mandar ele clonar aqui os olhos da cabra e ele vai começar desse ponto dos olhos da cabra. Mas a partir do momento que eu começo a desenhar, ó, tô desenhando, soltei o botão do mouse e ele ainda tá acompanhando, ele vai clonar outras coisas, tá vendo? Ele começa a clonar outros pedaços, porque ele acompanha o meu mouse. Ctrl Z algumas vezes. O alinhamento registrado funciona da seguinte forma. Eu registro o primeiro ponto, segurando o Ctrl no meu teclado, o que eu vou querer clonar, e clico com o botão do mouse, certo? Aí, vou desenhar para fora e nada acontece. Porque, na verdade, isso aqui não é esse alinhamento registrado, é quando você quer mudar o ponto de clonagem que você está usando. Então você pode registrar ele em outro lugar. Depois de fazer o primeiro registro com o Ctrl, você pode aí, com o alinhamento registrado, você pode mudar esse alinhamento clicando com o botão do mouse como se você fosse desenhar. Você muda aí o círculo do registro da clonagem. E por último, alinhamento fixo. Vou colocar aqui, ó, de novo, Ctrl, bico da cabra, e vou desenhar aqui, ó. Veja como é que acontece. Ele está clonando o bico da cabra, mas o ponteiro do mouse lá embaixo, o círculo que delimita o campo da minha clonagem, não se mexe mais. Eu estou simplesmente repetindo aquele bico da cabra várias e várias vezes, e várias vezes, e várias vezes, e por aí vai. Assim vai, até o fim. Então essa foi a ferramenta clonagem. Agora tem a ferramenta de restauração. Essa aqui é mais usada para você restaurar irregularidades na sua imagem. A única diferença das duas é lá embaixo não tem mais origem. Veja que não tem mais origens. Eu mudo da ferramenta de clonagem para de restauração, não tem mais origem. Porque você quer restaurar um negócio, você não quer ficar colocando textura, certo? Então vou mostrar para vocês, o funcionamento é basicamente a mesma coisa, é um alinhamento alinhado, registrado ou fixo. Ferramenta de restauração, como eu mostrei antes também, ela só não tem uma coisa, que a de clonagem tem, e ela tem aqui o alinhamento alinhado, registrado, fixo, mesma coisa. Geralmente a pessoa usa essa de restauração para o seguinte, eu vou mostrar para vocês na prática. A gente coloca aqui, vamos supor que eu quero ajeitar, eu quero tirar
tirar essa mosca do desenho. Veja aqui, se eu afastar, você vê que tem uma mosca bem na frente da cara da cabra. Então eu quero tirar essa mosca daqui. Então o que eu vou fazer com essa ferramenta de restauração? Eu vou escolher um lugar aqui que tem um ambiente meio parecido com esse que a mosca tá, seguro o Ctrl, dou um clique, que vai ser o registro inicial, e aí só venho aqui e dou um clique em cima da mosca e dou um clique em cima dessa outra mosca também, tinha duas. E não tem mais mosca. Então é basicamente isso. Ferramenta de restauração é realmente para você restaurar. Você tira irregularidades, você tira espinhas na cara de alguém, você tira cravos, sujeiras, por aí vai. Mas agora você deve estar se perguntando qual que é a diferença da ferramenta de clonagem para a ferramenta de restauração, então, porque parece que eles fazem exatamente a mesma coisa. Mas não, meu jovem. O negócio é o seguinte, eu vou mostrar na prática para vocês aqui, ó. A clonagem simplesmente clona. Ele pega o seu objeto e clona. Não interessa. Ele pega aqui, ó, ferramenta de clonagem. Vou pegar uma área da bochecha da cabra aqui e colocar bem em cima da grama para ficar bem aparente. Tá vendo? Clonou. A ferramenta de restauração, por outro lado, vou pegar a mesma área da borracha e colocar aqui em cima da grama. Ela fica mais leve porque ela faz uma mistura do que você está clonando com as informações de cores do lugar aonde você está clonando. Então, por isso que é restauração. Você pode pegar, por exemplo, tirar uma pinta de uma pessoa, você pode pegar lugares com iluminação diferente na cara da pessoa. A ferramenta de clonagem não vai dar muita conta. A iluminação vai ser da onde você clonou e ponto. Mas a de restauração, ela vai tentar considerar um pouco a cor que está ali em volta e aí ela vai compensar isso. Então, a ferramenta de restauração é mais indicada para você que quer mesmo tirar alguma coisa, alguma imperfeição. E a de clonagem é simplesmente quando você quer clonar 100% sem diferença nenhuma, beleza? Agora, com isso, nós vamos para a parte final do vídeo, que é a ferramenta final. Ferramenta de clonagem em perspectiva. Vou clicar nela. A gente tem de novo aqui a origem e tem aqui em cima, ó, modificar plano de perspectiva ou clonagem em perspectiva. Essa é uma ferramenta de clonagem simples, como o nome diz, e a diferença dela para a ferramenta de clonagem é que ela vai clonar em perspectiva. E eu vou ter que mostrar para você para ficar mais fácil de entender, né? Então aqui, tenho minha ferramenta de clonagem, vou colocar aqui no modo modificar plano de perspectiva. Veja que apareceu esse monte de item, quadradinho, o diamante, o círculo. Por quê? Você vê que é a mesma coisa da ferramenta de transformação unificada. E você pode modificar do mesmo jeito também, ó. Eu posso mexer o tamanho aqui, eu posso mexer o ângulo dela, tá vendo? Um ponto só. Posso inclinar para cá ou para lá, porque realmente eu estou mudando a perspectiva. Então deixa eu resetar, selecionar de novo. Tenho aqui o meu quadrado feito aqui normal, aí é isso que vai dar a diferença da ferramenta de clonagem para a ferramenta de clonagem em perspectiva, porque eu posso mexer na perspectiva da minha imagem, vou mexer ela, deixar assim mais ou menos nesse formato, que é um triângulo de cabeça chata, eu esqueci o nome dessa forma, e aí eu mudo para a opção clonagem em perspectiva. Vou mudar para clonagem em perspectiva, a delimitação que eu fiz antes ainda está aí, vou escolher algum lugar para começar o meu ponto de clonagem no bico dessa cabra e vou começar a pintar e você vai ver, ó, eu vou pintar tudo mesmo aqui, ó. Veja como que saiu essa ferramenta de cima. Ela saiu mais espremida e meio que tá invertido, mas no formato que eu fiz a perspectiva. Ou seja, ela vai clonar a sua imagem, mas ela vai clonar a sua imagem na perspectiva baseada nessa delimitação que você fez antes de começar a fazer a clonagem mesmo, né? A delimitação que você fez com a opção modificar plano de perspectiva. Essa é a diferença entre essas duas ferramentas. E essa é a ferramenta final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei e compartilhar com os seus colegas de trabalho, no WhatsApp, no Facebook, qualquer rede social. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino, e aí quem sabe o YouTube te avisa quando eu soltar vídeos novos. E aí a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai ver essas últimas 3 ferramentas aqui de desfocar, borrar e ferramenta de sub ou superexposição. Então a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá.